Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. E o nosso assunto dessa terceira aula é propriedades do som. Espero que vocês gostem do tema. Nós vamos abordar quais são as propriedades do som, né? Sabemos que elas são quatro propriedades: timbre, altura, intensidade e duração. Então, nós vamos ver cada uma e vou tentar explicar da melhor forma possível. Não esqueça ao final do vídeo de deixar o seu like, que ajuda bastante aí no nosso trabalho. Então vamos à aula? 1.3, primeira fase, terceiro assunto, propriedades do som. A abordagem aí é idêntica ao do MTS, não muda nada do MTS para o MSA. Apenas algumas palavras, mas a abordagem do assunto é exatamente a mesma. E nós vamos ver que existem quatro propriedades: timbre, duração, altura e intensidade. Então, a primeira delas que nós vamos ver é o timbre. E o timbre faz o quê? Ele serve para nós identificarmos a fonte sonora. Vamos separar, identificar, distinguir o instrumento que está tocando. Então eu consigo, pelo som, saber se é um violino, saber se é um trompete, somente ouvindo o som. É a cor do som. Observaram? É a cor. Então nós vamos ver dois exemplos: uma música sendo produzida por um violino e outra música sendo produzida por um trompete. E só de vocês ouvirem o som do instrumento, vocês já vão identificar que é um violino. Eu vou pôr o vídeo, fechem os olhos e vocês, pelo som, vocês vão identificar que instrumento é. Perfeito? Vamos ao exemplo? Observaram? O som, se nós fecharmos os olhos, já identificaremos que é o som do violino. Vamos ao segundo exemplo. Ficou claro para vocês o que é o timbre? A nossa voz, por exemplo, cada pessoa tem um timbre de voz e você identifica às vezes a pessoa pelo timbre de voz. Próxima propriedade: duração, sustentação do som num determinado espaço de tempo. Som curto ou som longo. Então vamos ver um exemplo de um som curto e de um som longo. Vou trazer aqui um teclado e vou demonstrar para vocês o que é um som curto e o que é um som longo. Primeiro nós vamos fazer um som curto. Em seguida farei um som longo. Agora nós vamos para a próxima propriedade, que é a altura. Propriedade das frequências das ondas sonoras. Vamos distinguir ou identificar sons graves, sons médios ou sons agudos. Então, quando nós falamos de sons graves ou sons baixos, sons médios e sons agudos ou sons altos. Então, cuidado para não misturar a questão da altura e dizer, olha, esse som está muito alto. O que eu estou dizendo é que esse instrumento, que aquele som está muito agudo. Quando eu digo, oh, esse som está muito baixo, na questão musical, eu estou dizendo que aquele som está grave. Vamos ver exemplo de som grave, som médio e som agudo? Vou produzir um som grave, em seguida um som médio e depois um som agudo.
Agora nós vamos para a última propriedade, que é a intensidade. O som ser fraco ou ser forte. Então eu posso ter um som baixo, um som grave e forte. Como eu posso ter um som alto, ou seja, um som agudo e fraco. Tá? Então nós vamos dar um exemplo novamente no teclado de um som fraco, de um som forte, tá bom? Vamos acompanhar. Primeiro eu vou produzir um som baixo, ou seja, um som grave e forte. Depois eu vou produzir um som agudo, ou seja, um som alto e fraco, tá bom? Me acompanhe. Produzir um som baixo e fraco. Agora eu vou produzir o mesmo som baixo e forte. O som grave ou baixo e intenso, forte. Agora eu vou produzir um som agudo e suave, com pouca intensidade, e depois vou produzir o mesmo som agudo, forte. Puderam observar o que é a intensidade, o que é a altura no som? Isso nós estamos tratando de som musical, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós vamos já começar a abordar as notas musicais, que aí eu vou mostrar outra diferença de abordagem em relação ao MTS. Fiquem com Deus e espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar o like, por gentileza.